Você não iria gostar de passar uma noite sozinho em um castelo na Idade Média. Não porque algo necessariamente vai acontecer, mas porque você nunca teria certeza de que está realmente sozinho. Prepare para dormir na Idade Média. Você abre os olhos. Devagar, o ar é frio. Não é aquele frio leve. É um frio que entra pelas roupas, pela pele e parece ficar dentro do seu corpo. Você está deitado sobre algo duro. Não é uma cama como você conhece. É madeira, coberta por um tecido áspero. Você se levanta lentamente. Ao seu redor, pedra. Paredes altas, grossas e regulares. Um castelo. A luz é fraca. Vem de uma pequena abertura na parede. Uma janela estreita. Você escuta o vento. Ele passa pelos corredores. Como um sussurro longo. Quase como se alguém estivesse respirando perto de você. Você continua ali, parado no meio do castelo, segurando a tocha que já começa a falhar. E quanto mais o tempo passa, mais você percebe que o silêncio não existe de verdade. Porque sempre há algum som escondido atrás da escuridão. Um leve estalo vindo da madeira antiga, o vento passando por rachaduras invisíveis, um eco distante que não parece ter origem clara, e seus olhos tentam se acostumar com a luz fraca, mas nunca é o suficiente, porque tudo além do alcance da chama simplesmente desaparece, como se o mundo ao seu redor fosse sendo engolido aos poucos, e cada passo que você dá precisa ser lento, cuidadoso, porque o chão irregular pode esconder buracos, sujeira ou algo que você não quer tocar, e o cheiro do lugar começa a ficar mais forte agora, uma mistura de poeira, pedra úmida e algo antigo demais para você reconhecer. E seu corpo sente o peso do ambiente. Não é só o frio, é uma pressão silenciosa, como se o próprio castelo estivesse observando você, esperando algum movimento, algum erro, e então você para novamente. Porque ouviu algo diferente dessa vez. Não foi o vento, não foi madeira. Foi curto, seco, como um passo que não foi seu, e isso muda tudo. Porque até agora você tentava se convencer de que tudo tinha explicação. Mas naquele instante você não tem mais certeza de nada. E o pior não é o som em si, é o que vem depois dele. O silêncio que parece mais pesado, mais denso, como se algo tivesse parado para ouvir você também. E sua respiração fica mais lenta, mais controlada. Quase como se você tivesse medo de fazer barulho demais e chamar a atenção de algo que você nem sabe se existe. E a chama da tocha treme de novo, projetando sombras que se movem pelas paredes, e por um segundo, apenas um segundo, parece que uma dessas sombras não acompanhou o movimento da luz, como se tivesse vontade própria. Mas quando você pisca, ela já voltou ao normal. E você não sabe se aquilo foi real ou só sua mente tentando preencher o vazio. E é nesse momento que você entende que o castelo não precisa de nada sobrenatural para assustar. Porque a própria escuridão, o isolamento e a incerteza já são suficientes para fazer você duvidar de tudo ao seu redor. Você decide se mover menos, porque cada passo parece despertar novos sons, novos ecos, novas dúvidas. Então você encosta em uma das paredes frias e tenta apenas ouvir, apenas existir ali por alguns instantes. E no começo parece que tudo se acalma. O vento diminui, os rangidos ficam mais espaçados e você quase acredita que o pior já passou. Mas então sua audição começa a se adaptar, ficando mais sensível, mais atenta, e sons que antes passariam despercebidos agora ganham forma, pequenos arranhões, algo deslizando ao longe. Talvez um animal, talvez algo caindo lentamente em outro cômodo. E quanto mais você escuta, mais difícil fica ignorar, porque seu cérebro tenta organizar tudo aquilo, tenta encontrar padrões, tenta entender o que é seguro e o que não é, mas não há respostas claras, apenas possibilidades. E isso cansa mais do que caminhar, mais do que o frio, porque sua mente não descansa nem por um segundo, sempre esperando o próximo som. O próximo sinal de que você não está sozinho, e o tempo parece travar, como se a noite nunca fosse acabar, como se você estivesse preso em um intervalo contínuo entre um barulho e outro, e então vem outro som, mais próximo dessa vez, um leve arrastar, como algo sendo movido com cuidado, e seu corpo reage antes mesmo de você pensar. Seus músculos ficam tensos, sua respiração trava por um instante, e você vira a cabeça devagar.
iluminando o corredor atrás de você. Mas mais uma vez não há nada, apenas pedra, sombras e o vazio. E isso começa a ser pior do que ver alguma coisa, porque se você visse, teria certeza, mas assim, tudo permanece aberto, indefinido, incerto, e o medo não cresce de uma vez. Ele se acumula, camada por camada, até se tornar um peso constante que você não consegue mais ignorar. Agora o cansaço começa a vencer. Seu corpo já não responde com a mesma intensidade. Seus sentidos ainda estão atentos, mas existe um limite. E você começa a aceitar os sons como parte do ambiente, não porque confia neles, mas porque não tem energia para reagir a todos. E a tocha está quase no fim. A chama pequena, instável, ameaçando apagar a qualquer momento. E você sabe o que isso significa. Porque sem ela não há visão alguma, apenas escuridão completa. E essa ideia faz você segurar a tocha com mais força, como se fosse a única coisa mantendo você conectado à realidade. E por um momento, tudo desacelera, os sons diminuem, o vento se acalma. E existe uma sensação estranha de equilíbrio, como se o castelo tivesse voltado ao seu estado normal, como se nada de incomum tivesse acontecido, e isso traz um leve alívio, mas também uma dúvida silenciosa, porque você não sabe se o ambiente realmente mudou ou se você simplesmente se acostumou, e essa diferença é impossível de perceber ali, no escuro, sozinho, sem referência alguma. E então você percebe que talvez essa seja a parte mais difícil de viver naquele tempo. Não era apenas o frio, ou a falta de conforto, ou a escuridão total. Era viver constantemente sem certeza, sem controle, sem saber se os sons que você ouvia eram apenas o mundo ao seu redor, funcionando como sempre funcionou, ou se havia algo mais, algo que você nunca conseguiria confirmar, e com a chama quase desaparecendo, você apenas fica ali em silêncio, esperando a noite passar, não porque se sente seguro, mas porque entende que não há mais nada que possa fazer além de esperar e continuar ouvindo tudo aquilo que o escuro decide revelar. Você ainda está ali quando percebe que a noite parece mais profunda do que antes, como se o próprio tempo tivesse desacelerado dentro daquelas paredes. E a pouca luz da tocha já não ilumina, quase nada além de um pequeno círculo ao seu redor, deixando todo o resto escondido em uma escuridão densa e pesada, e é nesse ponto que seus sentidos começam a brincar com você, porque quanto menos você enxerga, mais você tenta compensar ouvindo, sentindo, imaginando, e qualquer som pequeno ganha uma importância enorme. Um leve gotejar em algum canto distante parece mais alto. Um arranhão curto na pedra soa mais próximo do que deveria. E o vento, que antes parecia apenas um sopro frio, agora parece carregar ritmo, como se tivesse intenção, como se estivesse passando por lugares específicos dentro do castelo. E você tenta ignorar isso, tenta se convencer de que tudo tem uma explicação simples, mas sua mente não colabora, porque ela preenche os espaços vazios com possibilidades, e essas possibilidades são sempre piores do que a realidade. E você percebe que não está com medo de algo que viu, mas de algo que pode existir fora do alcance da luz, algo que você nunca vai conseguir confirmar. E essa sensação cresce devagar, sem pressa, se instalando como um peso constante no seu peito, enquanto o silêncio entre os sons começa a parecer ainda mais inquietante do que os próprios barulhos. Você muda de posição lentamente, tentando aliviar o desconforto do corpo, porque ficar parado por muito tempo naquele frio faz seus músculos endurecerem e o chão continua gelado, rígido, sem qualquer tipo de conforto. E esse desconforto físico começa a se misturar com o que você está sentindo por dentro, criando uma sensação contínua de inquietação, como se não existisse descanso real ali, nem para o corpo, nem para a mente. E então você escuta novamente, dessa vez mais claro, um som que parece vir de um corredor próximo, um arrastar lento e regular, como algo sendo movido com cuidado, ou talvez alguém tentando não fazer barulho. E isso faz você prender a respiração automaticamente, ficando completamente imóvel. Porque qualquer movimento agora parece errado, parece arriscado, e você inclina levemente a cabeça, tentando identificar de onde vem, mas o som para de repente, deixando apenas o vazio novamente.
E isso é o que mais incomoda. Porque não há continuidade, não há padrão, apenas eventos isolados que aparecem e desaparecem sem explicação. E isso impede você de se acostumar completamente, impede você de relaxar, porque sempre existe a expectativa de que algo pode acontecer a qualquer momento, e seus olhos fixam no escuro à frente, tentando encontrar qualquer forma, qualquer movimento, mas tudo permanece imóvel. E por mais que você olhe, a escuridão nunca revela mais do que quer. Ela apenas esconde, sempre esconde. O tempo continua passando de um jeito estranho, como se cada minuto fosse mais longo do que deveria. E a tocha já está no limite, a chama pequena, fraca, lutando para continuar acesa. E você sabe que quando ela apagar, tudo vai mudar completamente. Porque até agora, por menor que seja, ainda existe alguma luz. Alguma referência, mas sem ela, não haverá nada além de escuridão absoluta. E essa ideia faz você sentir uma tensão nova, mais silenciosa, mais profunda. Porque não é um medo imediato, é uma antecipação, uma espera pelo momento em que você vai perder o último controle que ainda tem. E então a chama oscila mais uma vez, mais forte dessa vez, quase apagando, e as sombras ao seu redor parecem se mover rapidamente, se esticando pelas paredes, formando formas que não fazem sentido por um breve instante, e quando a luz estabiliza de novo, tudo volta ao normal. Mas você já viu o suficiente para não confiar mais completamente nos seus próprios olhos, e isso muda a forma como você percebe o ambiente, porque agora não é só o escuro que é incerto, é também a luz. E nesse ponto você começa a entender que a noite ali não é apenas ausência de claridade. É uma experiência completa de isolamento, onde seus sentidos deixam de ser confiáveis, onde sua mente trabalha contra você e onde o simples ato de esperar amanhecer se torna a única coisa que importa. E você permanece ali, segurando a tocha quase apagando, ouvindo cada pequeno som como se fosse o mais importante de todos, enquanto a noite continua, lenta, silenciosa e interminável. Você sente que algo mudou no ar, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que é, como se o castelo inteiro tivesse entrado em um estado mais silencioso, mais atento, e isso faz você perceber a própria respiração com mais clareza. O som leve do ar entrando e saindo parece alto demais naquele ambiente, e você tenta controlar, deixar mais suave, mais lento, porque qualquer ruído agora parece deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. E a tocha em sua mão continua enfraquecendo, a chama menor, tremendo de forma irregular, projetando sombras que não param de se mover. E cada movimento da luz cria a sensação de que há algo além do que você pode ver, algo que se esconde sempre no limite do escuro, nunca entrando completamente na luz, e seus olhos começam a arder, não só pelo esforço de enxergar, mas pelo cansaço que se acumula lentamente. E quanto mais cansado você fica, mais difícil se torna distinguir o que é real do que sua mente está criando. E isso faz você piscar mais vezes, tentando manter o foco, tentando não perder o controle da situação. Mesmo sabendo que esse controle já é muito pequeno, você muda levemente a posição da tocha, iluminando um arco de pedra à sua frente, e por um instante, a luz revela detalhes que antes estavam escondidos. Marcas na parede, riscos profundos, talvez feitos ao longo dos anos, talvez apenas desgaste do tempo. Mas naquele momento eles parecem recentes, quase intencionais, e isso faz sua mente questionar novamente, tentando entender o que ali é apenas antigo e o que pode ter alguma história por trás. E enquanto você observa, um som surge novamente, mas dessa vez não é distante, não é abafado, é próximo, seco, claro, como algo tocando a pedra a poucos metros de você. E seu corpo reage imediatamente. Você se vira rápido, levantando a tocha, iluminando o corredor atrás. Mas mais uma vez, não há nada, apenas o vazio. E essa repetição começa a desgastar sua confiança. Porque não importa o quanto você reaja, o resultado é sempre o mesmo. O som acontece, você procura e não encontra nada. E isso cria uma sensação estranha. Como se o ambiente estivesse sempre um passo à frente de você. Como se algo estivesse se movendo exatamente fora do seu alcance, evitando ser visto. O frio agora parece mais intenso,
Não porque a temperatura mudou, mas porque seu corpo já está cansado de tentar se aquecer. Seus dedos estão rígidos, sua respiração mais pesada e cada músculo parece mais lento, mais difícil de controlar. E isso faz você querer se mover menos ainda, economizar energia, permanecer no mesmo lugar, observando, ouvindo, esperando, e nesse estado, o tempo começa a perder completamente o significado. Você não sabe quanto tempo já passou, minutos parecem horas, e horas poderiam facilmente ser apenas alguns instantes. E essa falta de referência aumenta ainda mais a sensação de isolamento, porque você não tem como medir nada. Não tem como prever quando aquilo vai acabar. E então, no meio desse silêncio prolongado, você escuta algo diferente de tudo que ouviu antes. Um som leve, quase imperceptível, mas com um padrão, como um toque repetido, lento e regular, e isso prende sua atenção imediatamente, porque é a primeira vez que algo parece ter continuidade. E você tenta identificar de onde vem, inclinando a cabeça, focando completamente na audição, ignorando todo o resto, e o som continua por alguns segundos, até parar de repente, como todos os outros, deixando apenas o vazio novamente. E isso quebra qualquer tentativa de lógica, porque não há explicação clara. Não há conclusão, apenas interrupção. Agora a tocha está no limite, a chama tão pequena que parece que qualquer movimento pode apagá-la. E você sente uma tensão silenciosa crescer dentro de você, porque sabe que está prestes a perder a única fonte de luz que ainda tem. E ao mesmo tempo, uma parte de você já começa a aceitar isso, porque lutar contra o inevitável naquele ambiente parece inútil. E você observa a chama pela última vez com mais atenção, vendo como ela se move, como reage ao ar, como ilumina apenas o essencial e deixa todo o resto escondido. E então ela oscila forte, 1, 2 vezes, e diminui ainda mais, quase desaparecendo. E nesse momento, todos os sons ao seu redor parecem aumentar, como se a escuridão estivesse se preparando para tomar conta de tudo. E você permanece imóvel, sem saber se deve se mover, se deve tentar encontrar outra fonte de luz, ou simplesmente aceitar o que está prestes a acontecer. E pela primeira vez, desde que a noite começou, você sente que não é apenas o ambiente que está incerto, mas você também, porque suas decisões já não parecem claras, seus sentidos já não parecem confiáveis. E tudo o que resta é ficar ali, no limite entre a luz e o escuro, ouvindo o castelo continuar vivo ao seu redor, enquanto a chama luta para não desaparecer completamente. A chama finalmente cede e apaga, não de forma brusca, mas lenta, como se estivesse desistindo, deixando você mergulhar em uma escuridão que não é apenas ausência de luz, é algo mais denso, mais presente. E por um instante você não se move, não respira fundo, não faz nada, porque seu corpo inteiro precisa entender o que acabou de acontecer. Seus olhos se abrem mais, tentando encontrar qualquer forma, qualquer contorno, mas não há nada, absolutamente nada, nem suas mãos, nem o chão, nem as paredes, tudo desapareceu. E isso cria uma sensação estranha de vazio, como se você não estivesse mais em um lugar físico, mas apenas cercado por um espaço sem limites. E nesse silêncio mais profundo, seus ouvidos assumem o controle, captando cada mínimo detalhe. O som da sua própria respiração parece alto demais. O leve movimento do seu corpo ecoa de forma diferente. E então você percebe que o castelo não ficou silencioso. Ele continua ali, apenas invisível, com seus sons agora mais claros, mais próximos, mais difíceis de ignorar. Você tenta se orientar, estendendo lentamente a mão até encontrar a parede. E quando seus dedos finalmente tocam a pedra fria, existe um pequeno alívio, uma confirmação de que o espaço ainda está ali, de que você ainda está em algum lugar concreto, e você começa a se mover devagar, deslizando a mão pela superfície irregular, sentindo cada imperfeição, cada rachadura, cada parte úmida. E esse contato físico se torna sua única referência, substituindo completamente a visão. E enquanto você avança com cuidado, seus passos ficam ainda mais leves, quase inexistentes, porque qualquer som agora parece amplificado pela escuridão. E então, no meio desse movimento lento, você escuta algo novamente, mas dessa vez não vem de longe, não ecoa pelos corredores. É próximo, muito próximo.
como se estivesse no mesmo espaço que você. E isso faz você parar imediatamente, congelando no lugar, sem saber se deve continuar ou recuar, porque sem visão. Qualquer decisão parece arriscada demais. E o som acontece outra vez, um leve toque, como algo encostando na pedra, seguido por um silêncio absoluto. E sua mente tenta processar, tenta encontrar lógica, mas não há informação suficiente, apenas sensação. O tempo passa de forma quase imperceptível agora, porque sem luz, sem movimento claro, tudo se mistura em uma sequência contínua de espera. E seu corpo começa a se adaptar de uma maneira estranha, seus ouvidos ficam ainda mais sensíveis, sua respiração mais controlada, seus movimentos quase inexistentes, como se você estivesse se moldando ao ambiente para não ser notado, mesmo sem saber exatamente por quê, e essa adaptação traz uma sensação curiosa, não de conforto, mas de aceitação. Como se parte de você entendesse que resistir não muda nada, que a noite ali não pode ser acelerada. Não pode ser evitada, apenas atravessada, e então os sons continuam, aparecendo em intervalos irregulares, às vezes próximos, às vezes distantes, mas sempre presentes, criando uma companhia invisível que você não pode confirmar, mas também não pode ignorar. E isso muda completamente a experiência, porque você deixa de esperar ver algo e passa apenas a coexistir com o desconhecido, ouvindo, sentindo, imaginando. E aos poucos, muito aos poucos, algo dentro de você começa a se acalmar. Não porque o ambiente mudou, mas porque sua mente já não tenta mais entender tudo. Ela simplesmente aceita que não terá respostas, que alguns sons vão continuar sem explicação, que a escuridão não vai revelar nada além do que você consegue tocar. E essa aceitação diminui a tensão, torna sua respiração mais estável, seus músculos menos rígidos, e você permanece ali, apoiado na parede fria, ouvindo o castelo continuar seu ciclo silencioso, como se sempre tivesse sido assim, como se todas as noites fossem iguais, cheias de pequenos sons, movimentos invisíveis e espaços que nunca são totalmente compreendidos. E nesse estado, o medo deixa de ser algo agudo e se torna algo constante, mais leve, mais profundo, como um pano de fundo que não desaparece, mas também não domina completamente. E você percebe que sobreviver àquela noite não depende de entender o que está ao seu redor, mas de suportar a incerteza até que, em algum momento, a escuridão comece lentamente a recuar, trazendo de volta não respostas, mas apenas um pouco de luz, suficiente para lembrar você de que ainda está ali, inteiro, depois de tudo que não conseguiu ver, mas sentiu durante toda a noite. E então, depois de um tempo que você não consegue medir, algo começa a mudar, não de forma brusca, não como um evento claro, mas como uma sensação quase imperceptível. O ar parece um pouco menos pesado. O silêncio ganha uma qualidade diferente, e mesmo sem enxergar, você sente que a escuridão já não é tão absoluta quanto antes. Seus olhos ainda não veem formas definidas, mas existe uma leve diferença, como se o preto intenso tivesse se tornado um cinza profundo. E isso, por menor que seja, já muda completamente a forma como você percebe o espaço, porque agora há uma expectativa, uma possibilidade de que aquilo esteja chegando ao fim, e seu corpo reage a isso antes mesmo da sua mente. Sua respiração se torna um pouco mais solta, seus músculos menos rígidos, e você percebe que passou a noite inteira em estado de alerta, sustentando uma tensão que agora começa, lentamente, a se dissolver. Você continua encostado na parede, ainda usando o toque como guia, mas agora com um pouco mais de confiança. Seus dedos percorrem a pedra com menos urgência, quase como se estivessem apenas confirmando algo que você já sabe. E aos poucos, você se permite dar alguns passos mais firmes, ainda cautelosos, mas não mais paralisados pelo desconhecido, e conforme você se move, os sons continuam. Mas algo neles mudou também. Eles parecem menos ameaçadores, menos carregados de significado. Como se durante a noite sua mente tivesse dado importância demais a tudo, transformando cada pequeno ruído em algo maior do que realmente era. E agora, com essa leve mudança na luz, você começa a perceber que muitos daqueles sons sempre estiveram ali,
constantes, repetitivos, parte natural daquele lugar antigo. E isso traz uma sensação estranha de familiaridade, como se o castelo deixasse de ser um espaço desconhecido e passasse a ser apenas o que ele sempre foi. A claridade aumenta muito devagar, quase sem você perceber, mas o suficiente para que formas comecem a surgir novamente. Contornos das paredes, linhas do chão, o espaço ao seu redor começa a se reconstruir aos poucos, como se estivesse sendo revelado camada por camada. E isso traz um tipo de alívio silencioso. Não é uma alegria intensa. Não é um momento de explosão. É algo mais profundo, mais calmo, como recuperar o controle depois de muito tempo sem ter nenhum. E você olha ao redor, agora com mais clareza, e percebe que nada mudou de verdade. O castelo é o mesmo, as paredes continuam ali, os corredores vazios, as marcas na pedra, tudo exatamente como antes. E isso faz você questionar tudo o que sentiu durante a noite, porque agora, com luz, tudo parece simples, compreensível, até inofensivo. E ainda assim, você sabe que não foi assim enquanto estava no escuro. Você dá alguns passos mais seguros, atravessando o espaço que antes parecia impossível de percorrer sem medo, e percebe como sua percepção mudou completamente. Onde antes havia dúvida, agora há clareza. Onde antes havia tensão, agora há apenas silêncio comum. E isso faz você entender algo que não é óbvio à primeira vista, que o castelo nunca precisou fazer nada para assustar. Ele apenas existia e o resto vinha de você, da sua mente tentando preencher o que não podia ver, tentando dar sentido ao que não podia controlar. E essa realização não elimina completamente a sensação da noite, porque uma parte de você ainda lembra, ainda carrega aquele peso, aquela incerteza, mas agora ela parece distante, como algo que já passou, como algo que não pode mais te alcançar. E conforme a luz continua aumentando, revelando cada vez mais detalhes, você se afasta da parede, ficando no centro do espaço com mais segurança, respirando fundo pela primeira vez, sem sentir aquele aperto constante no peito. E o castelo agora parece apenas um lugar antigo, silencioso, frio, mas não mais ameaçador. E isso traz uma sensação final de equilíbrio, como se tudo tivesse voltado ao seu estado natural. Como se a noite tivesse sido apenas um intervalo, onde seus sentidos e sua mente foram levados ao limite. E agora, com o dia surgindo lentamente, você percebe que sobreviver àquela experiência não exigiu força, nem coragem extrema, apenas resistência. Apenas a capacidade de continuar ali, mesmo sem respostas, mesmo sem controle, até que a luz, inevitavelmente, voltasse, trazendo com ela não explicações, mas algo muito mais simples. A tranquilidade de poder enxergar novamente e saber que, pelo menos por agora, você não precisa mais imaginar o que está escondido no escuro. A luz continua crescendo, lenta e silenciosa, preenchendo cada parte do castelo, como se estivesse retomando um espaço que nunca deveria ter sido, completamente tomado pela escuridão. E agora, com mais clareza, você começa a notar detalhes que passaram despercebidos antes, pequenas imperfeições nas paredes, marcas antigas no chão, restos de algo que já esteve ali há muito tempo, e tudo isso parece comum, simples, quase sem importância, o que contrasta fortemente com a forma como aquele mesmo lugar parecia durante a noite. E isso cria uma sensação estranha, porque você sabe que nada mudou de verdade, apenas a forma como você percebia o ambiente, e essa diferença é mais profunda do que parece, porque mostra como a ausência de luz não afeta apenas o que você vê, mas também o que você sente, o que você pensa, o que você acredita estar acontecendo ao seu redor. Você caminha agora com passos mais firmes, sem precisar tocar constantemente a parede, e cada movimento parece mais natural, mais leve, como se o peso invisível que estava sobre você durante a noite tivesse sido retirado pouco a pouco. E os sons continuam existindo, mas agora eles são apenas sons. O vento passando pelas frestas não parece mais uma voz. A madeira rangendo não parece mais um sinal de presença. Tudo voltou a ser exatamente o que é. E isso traz uma sensação de controle que antes parecia impossível. E, ao mesmo tempo, uma compreensão silenciosa de que aquele controle é frágil.
Porque você já sabe como ele pode desaparecer completamente assim que a luz se vai. E essa percepção permanece com você, mesmo agora com o ambiente iluminado, porque a experiência da noite não se apaga tão facilmente. Você para por um instante no meio do salão, olhando ao redor com calma, observando o espaço que antes parecia tão ameaçador, e percebe que não há nada ali que indique perigo real. Nada que justifique tudo o que você sentiu. E ainda assim, tudo aquilo foi real. Cada som, cada dúvida, cada momento de tensão, tudo aconteceu dentro de você, impulsionado por um ambiente que simplesmente não oferecia respostas claras. E isso faz você entender que viver naquele tempo não era apenas lidar com dificuldades físicas, mas com uma constante incerteza, uma convivência diária com o desconhecido, especialmente quando a noite chegava e levava embora qualquer sensação de segurança. O ar agora parece menos frio, ou talvez seu corpo apenas tenha se adaptado e você respira com mais profundidade, sentindo o espaço ao seu redor de uma forma mais tranquila, mais estável. E pela primeira vez, desde que acordou ali, você não está reagindo ao ambiente. Você apenas está presente nele. Sem pressa, sem tensão, apenas observando. E essa calma traz uma espécie de clareza, não sobre o castelo em si, mas sobre a experiência que você acabou de atravessar, porque você percebe que o que tornou tudo tão intenso não foi o lugar, nem os sons, nem a escuridão por si só, mas a combinação de tudo isso com a falta de controle, com a impossibilidade de entender completamente o que estava acontecendo a cada momento. E conforme a luz do dia se estabelece de vez, iluminando cada canto, eliminando qualquer sombra mais profunda, você sente que aquela fase terminou, que a noite ficou para trás, levando com ela todas as dúvidas que surgiram no escuro e deixando apenas uma memória silenciosa, algo que você não consegue explicar completamente, mas que também não precisa, porque a única coisa que realmente importa agora é que você atravessou, que permaneceu ali mesmo quando tudo parecia incerto. Mesmo quando seus sentidos não eram confiáveis, mesmo quando sua mente tentava preencher o vazio com possibilidades, e isso transforma a experiência em algo mais do que apenas uma noite em um castelo, transforma em uma compreensão simples e profunda de como era viver em um mundo onde a escuridão não era apenas parte do dia, mas uma presença real constante que mudava completamente a forma como você percebia tudo ao seu redor. E agora, com a luz tocando as paredes frias e revelando cada detalhe, você apenas segue em frente, sabendo que, quando a próxima noite chegar, tudo aquilo pode voltar. Exatamente da mesma forma, silenciosa, invisível e impossível de ignorar. Você continua caminhando pelo castelo, agora totalmente iluminado. E quanto mais você observa, mais percebe o contraste entre o que sentiu durante a noite e o que vê agora diante dos seus olhos, os mesmos corredores que pareciam intermináveis. Agora são apenas passagens estreitas. As sombras que pareciam esconder algo agora não passam de cantos comuns, e os sons que antes carregavam tensão agora se misturam ao ambiente, de forma quase imperceptível, como sempre deveriam ter sido, e isso cria uma sensação de estranheza silenciosa, porque é difícil aceitar que o mesmo lugar pode parecer tão diferente em tão pouco tempo. E enquanto você anda, seus passos ecoam de forma clara, previsível, sem surpresas, e cada detalhe visível reforça uma ideia simples. Nada ali mudou, apenas você mudou a forma de perceber. Você passa por uma porta entreaberta e empurra devagar, observando o interior de mais um cômodo vazio, e tudo parece parado no tempo, como se aquele espaço estivesse apenas existindo, sem pressa, sem propósito imediato, e a luz que entra pelas pequenas aberturas cria linhas suaves nas paredes, iluminando partículas de poeira que flutuam lentamente no ar. E esse movimento calmo traz uma sensação quase tranquila, quase confortável, como se o castelo finalmente revelasse seu lado mais neutro, mais silencioso. E por um instante, é difícil imaginar que poucas horas atrás, esse mesmo ambiente parecia tão carregado de incerteza, tão difícil de interpretar. E isso faz você refletir sem esforço, apenas sentindo a diferença entre as duas experiências, sem precisar explicar, apenas percebendo. Você para próximo a uma das janelas estreitas e olha para fora,
vendo o mundo além das paredes de pedra. A luz natural, o céu claro, e isso reforça ainda mais a sensação de que a noite foi algo isolado, quase como um estado separado da realidade comum. E ao mesmo tempo você entende que aquilo não era uma exceção, era parte da rotina, parte inevitável de viver naquele tempo, onde cada noite trazia de volta aquela mesma escuridão profunda, aquele mesmo limite dos sentidos, aquela mesma necessidade de lidar com o desconhecido sem respostas claras, e essa percepção se instala de forma silenciosa, sem pressa, como algo que não precisa ser dito em voz alta para ser entendido. Você respira fundo mais uma vez, sentindo o ar agora mais leve, mais aberto, e seu corpo responde de forma diferente, mais relaxado, mais presente, como se finalmente tivesse saído de um estado constante de alerta. E essa mudança não é apenas física, é também mental, porque sua mente já não tenta antecipar sons, já não busca padrões no silêncio, já não transforma pequenos detalhes em sinais de algo maior. E isso traz uma calma que não depende do ambiente, mas da ausência daquela pressão invisível que a noite trouxe. E por alguns instantes, você apenas permanece ali, parado, observando o espaço ao seu redor sem qualquer urgência, sem qualquer necessidade de reagir. E então você entende algo, de forma muito simples, mas profunda, que sobreviver a uma noite naquele castelo nunca foi sobre enfrentar algo externo, nunca foi sobre lutar contra perigos visíveis, mas sim sobre atravessar a própria percepção. Lidar com a forma como sua mente reage quando não tem informação suficiente, quando o mundo ao seu redor deixa de ser claro e passa a ser apenas sugerido pelos sons, pelas sensações, pelas sombras. E essa compreensão permanece com você enquanto você se afasta lentamente daquele lugar. Não com pressa, não tentando escapar, mas apenas seguindo, sabendo que a experiência terminou, mas também sabendo que ela poderia se repetir a qualquer momento, sempre da mesma forma, sempre silenciosa, sempre começando com algo simples. A chegada da escuridão e tudo o que ela traz junto, mesmo quando não há nada ali além do próprio castelo e do eco dos seus próprios pensamentos. Você ainda permanece ali por mais alguns instantes, mesmo com a luz já dominando completamente o castelo, como se uma parte de você precisasse confirmar repetidas vezes que tudo realmente voltou ao normal, e seus olhos percorrem os mesmos pontos onde antes a escuridão escondia qualquer detalhe, agora revelando tudo com clareza quase excessiva. E isso traz uma sensação curiosa, porque aquilo que antes parecia ameaçador agora parece até previsível demais, simples demais, como se o mistério tivesse sido retirado junto com a noite. E você percebe que não é apenas o ambiente que mudou, mas o seu estado interno, porque a tensão que antes preenchia cada segundo agora foi substituída por uma calma mais estável, mais silenciosa, quase como um vazio depois de algo intenso. Você caminha novamente pelos corredores, mas agora sem qualquer hesitação. Seus passos são firmes, constantes, e o eco que antes parecia carregar significado agora é apenas o som natural de alguém andando em um espaço de pedra, e cada porta, cada arco, cada sombra leve no canto das paredes já não chama sua atenção da mesma forma, porque sua mente já não está tentando interpretar tudo como um possível sinal. E isso muda completamente a experiência de estar ali, transformando o castelo em apenas um lugar antigo, com suas próprias características, seus próprios sons, mas sem aquela camada invisível de dúvida que existia durante a noite. E ainda assim algo permanece, uma memória recente, quase viva, lembrando você de como tudo pode mudar assim que a luz desaparece. Você passa novamente por um dos corredores, onde ouviu sons mais intensos durante a noite, e para por um instante, olhando ao redor com mais atenção, quase esperando encontrar alguma explicação, algum detalhe que justifique o que você ouviu, mas não há nada fora do comum. Há apenas o mesmo chão irregular, as mesmas paredes gastas pelo tempo e o vento leve que continua passando pelas frestas, produzindo sons suaves, contínuos, que agora são fáceis de entender, fáceis de aceitar, e isso traz uma conclusão silenciosa, de que talvez tudo aquilo sempre esteve ali, exatamente assim. E foi apenas a ausência de visão que transformou tudo em algo maior.
mais incerto, mais difícil de controlar. Você segue em frente agora sem parar tanto, sem precisar observar cada detalhe, porque não há mais necessidade. E seu corpo acompanha essa mudança, mais leve, mais solto, como se tivesse saído de um estado de vigilância constante. E essa diferença é tão clara que chega a ser difícil acreditar que poucas horas antes você estava completamente dependente de uma pequena chama, tentando interpretar cada som como se fosse essencial para a sua sobrevivência. E isso faz você perceber o quanto a experiência foi intensa, mesmo sem nenhum evento concreto, mesmo sem nada realmente visível acontecendo, apenas pela forma como o ambiente limitava seus sentidos e ampliava suas percepções internas. E aos poucos, enquanto você se afasta daquele espaço, deixando para trás os corredores, os salões e as paredes frias, você leva consigo algo que não é visível, mas que permanece claro, uma compreensão simples de que viver naquele tempo significava aceitar esse ciclo constante. Dias de clareza seguidos por noites de incerteza, onde o mundo deixava de ser algo completamente compreensível e se tornava apenas uma sequência de sons, sensações e suposições. E isso não era exceção. Era rotina, era parte da vida. E talvez o mais marcante não fosse o medo em si, mas o fato de que ele nunca vinha de algo concreto, mas daquilo que você não podia ver, não podia confirmar, não podia controlar. E mesmo agora, com tudo iluminado, essa ideia continua presente, silenciosa, lembrando você de que, quando a próxima noite chegar, o castelo não vai mudar, mas a forma como você percebe ele vai mudar completamente outra vez. Você já está prestes a deixar aquele lugar, mas algo faz você diminuir o passo. Quase como se não fosse possível simplesmente ir embora sem antes olhar mais, uma vez ao redor. E então você para, respira fundo e deixa seus olhos percorrerem lentamente cada parte do castelo. Agora completamente visível, sem sombras profundas, sem mistérios aparentes, apenas pedra, silêncio e marcas do tempo. E essa última observação traz uma sensação diferente de tudo que você sentiu antes. Não é medo, não é tensão, é uma espécie de compreensão silenciosa. Como se finalmente tudo estivesse no lugar certo dentro da sua mente. E você começa a perceber que a experiência da noite não foi sobre o castelo em si, mas sobre o que acontece quando você é colocado em um ambiente onde não pode confiar, completamente nos seus sentidos. Você dá mais alguns passos, agora em direção à saída, e o som dos seus próprios movimentos acompanha você de forma previsível, constante, sem surpresas. E isso reforça ainda mais o contraste com o que aconteceu horas atrás, quando cada pequeno ruído parecia carregado de significado, enquanto você se aproxima da luz que vem de fora. Mais intensa agora, você sente seu corpo responder de forma natural, como se estivesse retornando a um estado familiar, onde tudo é visível, compreensível, controlável, e isso traz um tipo de alívio que não precisa ser comemorado. Apenas sentido silenciosamente, como algo que sempre esteve disponível, mas que você só percebeu de verdade depois de passar tanto tempo sem ele. Antes de sair completamente, você olha para trás uma última vez, observando o interior do castelo com calma, sem pressa, e tenta, mesmo que por um instante, reencontrar a sensação da noite. Lembrar como aquele mesmo espaço parecia diferente, mais profundo, mais incerto. Mas agora isso parece distante, quase difícil de acessar completamente. Como um sonho que começa a desaparecer aos poucos. E ainda assim, você sabe que não foi imaginação. Você sabe o que sentiu, sabe como cada som parecia real, como cada momento de silêncio carregava dúvida. E essa memória permanece, não como algo pesado, mas como uma marca silenciosa, algo que você experimentou e que agora faz parte da forma como você entende aquele lugar. Você finalmente atravessa o limite entre o interior do castelo e o espaço aberto lá fora, e a luz natural envolve você completamente, eliminando qualquer resquício da escuridão que dominava antes. E nesse momento, tudo parece mais leve, mais simples, mais claro. Não apenas ao seu redor, mas dentro de você também. E essa mudança é tão natural que você quase não percebe o quanto ela é significativa.
porque é exatamente assim que deveria ser. Ver, entender, reconhecer o ambiente sem esforço, sem dúvida constante. Sem precisar imaginar o que está escondido além do alcance dos seus olhos. E enquanto você se afasta, deixando o castelo para trás, uma última percepção se forma de maneira tranquila, sem pressa, quase como um pensamento que surge sozinho, de que viver naquela época significava aceitar que metade da sua experiência do mundo acontecia no escuro, sem garantias, sem respostas claras, apenas com sons, sensações e suposições. E que sobreviver a isso não exigia que você eliminasse o medo, mas que aprendesse a conviver com ele, noite após noite, sem nunca ter certeza completa de que estava realmente sozinho. E talvez seja exatamente isso que torna aquela experiência tão marcante. Não o que você viu, mas tudo aquilo que você não conseguiu ver. E mesmo assim, sentiu durante cada segundo daquela longa noite. Você já está distante o suficiente para não ouvir mais os sons do interior do castelo, mas ainda assim algo permanece com você, como um eco silencioso que não vem de fora, mas de dentro. Uma lembrança recente que não se apaga com a luz do dia, e enquanto você caminha, o mundo ao seu redor parece simples demais, aberto demais, previsível demais. E isso cria um contraste quase estranho, porque poucas horas atrás, cada pequeno detalhe parecia carregado de incerteza, cada som tinha peso, cada silêncio tinha significado. E agora tudo flui sem esforço, como se nada daquilo tivesse realmente acontecido. E ainda assim você sabe que aconteceu. Não como um evento isolado, mas como uma experiência completa, algo que mudou temporariamente a forma como você percebe o ambiente. Seus passos seguem em frente constantes, e o ar ao redor parece mais leve, mais fácil de respirar. E você percebe que não está mais ouvindo da mesma forma, não está mais tentando identificar cada ruído, não está mais em alerta constante. E isso traz uma sensação de descanso que você talvez nem tivesse notado que precisava. Porque durante a noite, seu corpo e sua mente estavam ocupados demais para perceber o quanto estavam sendo exigidos. E agora, com essa calmaria, vem também uma compreensão silenciosa de que aquele estado de tensão contínua fazia parte da realidade de quem vivia naquele tempo, não como algo excepcional, mas como algo recorrente, algo que voltava a cada noite, repetidamente, sem explicação, sem mudança. Você olha brevemente para trás, mesmo já estando longe, e o castelo agora parece apenas uma construção antiga, imóvel, sem qualquer sinal do que você sentiu ali dentro. E isso reforça ainda mais a ideia de que o ambiente, por si só, não precisa fazer nada para provocar aquela experiência. Ele apenas existe, e todo o resto nasce da interação entre o lugar e a forma como você percebe ele quando está privado de luz, de certeza, de controle, e essa percepção se fixa de forma tranquila, sem esforço, como algo que você não precisa explicar. Apenas aceitar como parte do que acabou de viver. E então você entende algo ainda mais simples, quase inevitável, que a noite não era apenas um período do dia, mas uma mudança completa de realidade, onde as regras pareciam diferentes, onde seus sentidos não funcionavam da mesma forma, onde sua mente precisava preencher lacunas o tempo todo, e isso transformava qualquer lugar, mesmo o mais comum, em algo imprevisível, algo difícil de confiar completamente. E essa ideia permanece com você enquanto você continua se afastando. Não como um medo, mas como um conhecimento silencioso, algo que você agora carrega sem precisar pensar sobre. E no final, enquanto o dia segue normalmente ao seu redor, você percebe que o mais marcante de tudo não foi o castelo, nem os sons, nem a escuridão em si, mas o fato de que, durante toda aquela noite, você nunca teve certeza absoluta de nada. Nunca pôde confiar completamente no que ouvia, no que sentia ou no que imaginava estar acontecendo, e talvez essa seja a verdadeira experiência de sobreviver àquela época. Não enfrentar perigos visíveis, mas conviver com o invisível, com o incerto, com aquilo que nunca se revela por completo, mas que está sempre ali, presente, esperando apenas a chegada da próxima noite para voltar a existir da mesma forma. Silenciosa, impossível de ignorar. E mesmo seguindo adiante, com o dia já completamente estabelecido ao seu redor,
existe uma última sensação que não vai embora tão rápido quanto o resto. Algo mais sutil, mais profundo, como um resíduo da noite que ainda permanece em você. Não como medo, mas como uma espécie de alerta silencioso que agora faz parte da forma como você percebe o mundo, e você começa a notar pequenas coisas que antes passariam despercebidas. O som distante do vento ainda chama sua atenção por um instante. Uma sombra mais escura, em algum canto, faz seus olhos pausarem. Um pouco mais do que o normal. E isso mostra que aquela experiência não terminou completamente. Ela apenas mudou de intensidade, se tornando algo mais leve, mais controlado, mas ainda presente. Você continua caminhando, mas agora com uma consciência diferente, como se tivesse atravessado algo que não pode ser explicado apenas com palavras simples, porque não foi um evento claro. Não foi algo que começou e terminou de forma definida. Foi um processo contínuo, uma adaptação forçada a um ambiente onde seus sentidos não eram suficientes para te dar respostas. E isso exige algo mais interno, algo que vai além de simplesmente reagir ao que está acontecendo. Exige aceitar o que não pode ser compreendido naquele momento. E essa aceitação não vem de uma decisão consciente. Ela acontece aos poucos, conforme você percebe que não há outra alternativa além de continuar, mesmo sem entender tudo. O castelo agora já não está mais no seu campo de visão, mas ainda assim, ele parece próximo de alguma forma. Não fisicamente, mas na memória recente, como um lugar que deixou uma marca mais forte do que aparenta. E isso faz você refletir sem esforço, apenas deixando os pensamentos surgirem naturalmente, percebendo que o que tornou aquela noite tão intensa não foi a presença de algo desconhecido, mas a ausência de certezas, a falta de controle, a impossibilidade de confiar plenamente no que seus próprios sentidos estavam dizendo. E isso muda completamente a forma como você entende o que é realmente assustador, porque não depende de algo visível. Depende do espaço vazio onde qualquer coisa pode existir, ou não. E aos poucos, enquanto o tempo passa e o dia segue seu ritmo, essa sensação começa a se integrar completamente em você, deixando de ser algo estranho e passando a ser apenas uma lembrança, uma experiência que agora faz parte da sua percepção. E você já não precisa pensar nela o tempo todo. Ela simplesmente está ali como um conhecimento silencioso. Algo que você sabe que pode voltar a qualquer momento, sempre que a luz desaparecer e o mundo ao seu redor deixar de ser claro. E isso traz uma última compreensão, simples e inevitável, de que viver naquela época não era apenas lidar com o que você via durante o dia, mas com tudo aquilo que você não conseguia ver durante a noite. E aceitar isso fazia parte da sobrevivência.